Vamos ler juntos o que está escrito lá no livro de Josué, capítulo 1. Leremos alguns versículos. Josué, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Olha só o que diz o texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Essa palavra é importante. Como prometi a Moisés, todo lugar onde colocarem os seus pés, vocês conquistarão. Sim ou não? Está escrito aí: todo lugar onde vocês colocarem os seus pés, vocês conquistarão. Sim ou não? Está escrito o quê? Eu darei a vocês. Versículo 4: seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu vou dizer de novo: assim como estive com Moisés, Deus falando para Josué, estarei com você. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Alguém crê nessa palavra em nome de Jesus? Deus tem algo para nós a partir dessa palavra. Eu queria que você tentasse imaginar o contexto histórico que nós estamos falando aqui. Não morre uma pessoa qualquer, não morre um homem que exercia uma liderança não expressiva, morre um homem de expressividade nacional. Todos conheciam Moisés, todo mundo sabia quem ele era. A referência desse homem para as pessoas era absurda. Todos olhavam para ele com um olhar de referência, com um olhar de reconhecimento daquilo que ele carregava, do tamanho da sua liderança, do tamanho da sua importância para o povo, para toda a nação que ele estava liderando. Quando morre Moisés, morre um ponto de segurança. Quando morre Moisés, morre um homem que governou, que instruiu, que direcionou, que falou com o povo através daquilo que Deus havia liberado sobre ele. Ao ponto de que há um momento da história que Deus ele chega para Moisés e diz: Moisés, avisa o povo para que se preparem, para que se santifiquem, porque eu vou falar com eles, eles vão ouvir a minha voz, eu vou falar com o meu povo. O povo olha para Moisés e rejeita a fala de Deus, dizendo: eu prefiro que você continue falando conosco do que Deus. Segundo o texto, é para que vivamos e não morramos. Ou seja, eles têm um entendimento de que para ouvir Deus, algumas coisas precisariam ser mortas. Eles têm a compreensão de que para ouvir Deus, como Moisés ouvia, eles necessitariam enterrar algumas realidades. Então, quando eles têm a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eles rejeitam, como quem diz: não, é preferível que você continue falando conosco, para que, em outras palavras, nós continuemos exatamente como nós estamos. Quem me ouve, diga amém. Então a realidade é essa. Moisés é um homem de referência, é um homem que tem a marca de Deus sobre a vida dele. Quando morre Moisés, perde-se então esse ponto de reverência. O povo fica perdido, completamente inseguro, sem saber como, para onde ia, quem os levaria, como se daria qualquer movimentação a partir da morte de Moisés. Aqui o texto que lemos, Deus olha para Josué e começa a falar com Josué a partir dessa realidade. E aí o texto inicial que lemos, Deus ele contextualiza Josué, dizendo: Josué, vamos lembrar de uma coisa: Moisés, o meu servo, está morto. Ele lembra Josué, dizendo:
apesar de tudo que eu fiz na vida de Moisés, esse ciclo se encerrou, essa estação acabou. Eu tenho uma nova realidade a partir de Moisés, Josué. Então quando Deus começa a falar com Josué e lembra ele de que Moisés estava morto, era Deus colocando um ponto naquela história, era Deus virando uma página, era Deus reiniciando uma história a partir de Josué. Quem me ouve, diga amém. Você vai entender o que eu estou dizendo. Moisés morre, Deus fala com Josué, levanta ele para uma nova estação que aquele povo viveria a partir de Josué. Está comigo? Diga amém. Você precisa entender uma coisa: sempre que Deus falar com você, sempre que algo for liberado sobre a tua vida, Deus não está tratando apenas a respeito de você. É você quem vai ouvir, é você quem vai desfrutar, mas existe um povo que será conduzido por você através do que Deus liberar na sua vida. Tem alguém para crer nisso comigo? Deus levanta Josué, e aqui nós começamos quando Deus ele fala, botando um ponto final no caos que havia se instaurado pela ausência de Moisés. Olhe para mim, escute uma coisa. A ausência de algumas pessoas traz desequilíbrio às vezes. A ausência de algumas pessoas desestrutura alguns núcleos familiares. Quando Deus está falando com Josué, Deus está encerrando o tempo de luto na vida dele. Está comigo ou não? Deus ele não ignora a dor, Deus não atropela a dor de ninguém. Ele olha e diz: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Deus não apaga Moisés da história, Deus não exclui Moisés daquilo que Josué viveria. Ele aponta para Moisés e diz: como eu fui com ele, eu serei com você a partir de hoje. Ele não está excluindo, mas ele está dizendo: o tempo de Moisés acabou. Você está comigo ou não? Eu vou dizer de novo para algumas pessoas entender. Deus está olhando para Josué e dizendo: o tempo de Moisés acabou. Eu tenho algo novo a partir de agora sobre a tua vida, Josué. Não dá para avançarmos por aquilo que Deus tem para nós se ficarmos presos em uma realidade que não existe mais. Moisés foi um grande homem de Deus, liderou o povo com maestria, conduziu o povo com uma grandeza extraordinária, mas acabou o tempo de Moisés. Deus está levantando Josué para dar continuidade àquilo que Deus já fez através daquele que veio antes dele. Você pode pegar na mão de alguém, se você tiver liberdade para isso. Fala assim: o tempo de Moisés acabou. Deus está levantando Josué para um novo tempo, para uma nova estação. O luto acabou. Alguém crê nisso ou não? Ó, meu lindo, a Bíblia diz assim, ó: o choro pode durar uma noite. Salmos 30, o verso 5, a parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas o mesmo texto diz: a alegria vem pela manhã. Vamos lá, a Bíblia diz, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. A Bíblia também diz, Lucas 1,37: porque para Deus nada é impossível. A Bíblia também diz lá em Jó 42:2, diz assim, ó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos ou pensamentos poderão ser impedidos. Escute uma coisa: se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, nada e nem ninguém será capaz de impedir o seu romper. Tem alguém que recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode aplaudi-lo com muita alegria. Vamos lá. Deus fala, e quando Deus fala, é Deus colocando ordem. Está comigo ou não? Às vezes Deus fala o que a gente não está afim de ouvir, mas Deus fala. E aí quando Deus fala, Ele reestabelece a ordem. Você está comigo? Diga amém. Vou repetir isso, é para algumas pessoas aqui.
Quando Deus fala, Deus reestabelece a ordem. Deus organiza aquilo que estava fora do lugar. Cutuque alguém de leve para não machucar ninguém, mas diga assim: Deus está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Tem alguém para crer nisso aqui comigo ou não? Deus fala, aí Deus organiza as emoções de Josué, Deus organiza o sentimento dele, Deus dá a direção, Deus dá a clareza no meio de um monte de incerteza que havia se instaurado. Deus fala, e a partir do momento em que Deus fala, Ele reestabelece a ordem. Agora olha o que diz o versículo 3 e 4, Josué 1, 3 e 4, diz assim, vamos ler juntos. Como prometi a quem? De novo, Deus está apontando para quem? Deus está respeitando a história de Moisés e está usando aquilo que ele tem de conhecimento de referência para dizer, ó, como eu fui com Moisés, estou sendo com você, descansa o teu coração. O texto diz, como prometi a Moisés, todo o lugar onde você colocar os seus pés, eu darei. Ora, escute isso. Todo lugar que você colocar os seus pés, o que isso pressupõe? No mínimo, uma movimentação. A palavra é, onde você colocar os seus, significa que se você permanecer parado, você está comigo ou não? Você me ouve? Diga amém. Onde você colocar os seus pés. Aleluia. Sabe o que é Deus dizendo para nós hoje? É tempo de nos movermos. A promessa existe, a promessa é real, a palavra é verdadeira, é por si só suficiente, mas ela está dita e escrita para que nós lembremos do que Deus disse. Onde você colocar os seus pés. Portanto, se você não tiver segurança para andar para um lugar obscuro, se você não tiver confiança em Deus o suficiente para sair do lugar onde você está, então nenhuma nova terra será conquistada, nenhuma nova terra será desfrutada. Mas se você tiver coragem, eu vou dizer de novo para ver se algum crente crê nisso, mas se você tiver coragem de sair do lugar que você está, de sair desse ambiente de estagnação espiritual, de sair desse ambiente de monotonismo, de sair desse lugar que parece que trancaram seus pés, te prenderam no lugar, escute, é tempo de nós nos movermos a partir de uma palavra. Tem alguém pronto para essa realidade aqui hoje? Você pode aplaudir a Jesus com muita alegria, vamos lá. E aqui o texto é mais incrível ainda, porque ele diz, onde você colocar os seus pés, eu darei. Essa palavra trava a cabeça do ser humano. Geralmente o indivíduo não está acostumado a receber, ele tem que ter mérito para desfrutar, senão ele se sente um impostor, senão ele não se sente merecedor. Está comigo? Diga amém. Quem me ouve? Vamos lá, quem me ouve, diga amém. Redobre a sua atenção para isso. A Bíblia diz que onde eles colocassem os pés, Deus daria. Significa que eles receberiam sem nenhum tipo de esforço. Não era nenhum tipo de mérito, não era uma recompensa a algo que eles fizeram. Era a graça de Deus se manifestando sobre a vida deles. Tem gente que afasta, tem gente que distancia aquilo que Deus está pronto para dar, porque a pessoa está disposta a conquistar. Meu lindo, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conquistar o que Deus disse que te daria.
Não, eu vou dizer de novo. Você não vai conquistar o que Deus disse que te daria. A glória continuará sendo dele, a honra permanecerá sendo dele. Queremos conquistar para dizer, mereço o que estou vivendo, mas não há ninguém que mereça nada do que vive a partir da graça. O nome disso é favor, é bondade, é misericórdia. Tem alguém para receber isso aqui hoje? Ah, Jesus, mova-se e você receberá de Deus aquilo que Ele não tem para você conquistar, aquilo que Ele tem para te dar. Olha para quem está perto de você com um olhar carinhoso, porque essa vai ser um pouco desconfortável, mas diga para ele: aprenda a receber. Ele não botou muita fé, diz de novo para ele, diga assim: aprenda a receber, mesmo que você não mereça. Vamos lá, Lagoinha, tem algum crente aqui comigo hoje ou não? Não tem a ver com merecimento, tem a ver com obediência. Eu vou dizer de novo. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com obediência. Mova-se e eu te darei. Mova-se e eu te darei. Vamos lá, meu filho, pelo amor de Deus. Não é o tanto que você faz, é o tanto que você obedece. Não é o tanto que você conquista, é o tanto que Ele te dá. Ah, bendito é o nome de Jesus. Você vai ter que abrir mão de conquistar para poder começar a receber. Você vai ter que abrir mão de contar a história como se o mérito fosse seu. Você está comigo ou não? Não há mérito em nós, há graça sobre nós. De novo, Lagoinha, pelo amor de Deus, vamos lá. Não há mérito em nós, a graça de Deus sobre nós. Tem alguém que crê nisso comigo? Deus, ele olha para Josué e fala: meu filho, vai lá, mova-se, porque o que eu disse que faria com Moisés, farei com você. Onde você colocar a planta do seu pé, eu te darei. Tem alguém que recebe essa palavra? Maravilhoso. Agora olha o que diz Josué capítulo 1 versículo 5. Vamos lá, Josué 1:5. Olha o que diz o texto. Josué 1:5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você. A palavra está sendo liberada sobre quem? Josué. Ninguém conseguirá resistir a você durante todos os dias da sua vida. A palavra está sendo liberada sobre Josué. Grava isso. De novo, olha Deus respeitando Moisés. Olha só: assim como estive com quem? Moisés. A referência desse cidadão era Moisés. Para ele entender o que Deus estava falando com ele, Deus apontava para quem ele entendia. Está comigo ou não? Josué respeitava a liderança de Moisés. Josué honrava a vida de Moisés. Portanto, sempre que Deus falava, ele estava dizendo: ó, como eu falei com Moisés, como eu prometi a Moisés. Olha o texto: como estive com Moisés. Você está pronto para ser esse nível de referência na vida de alguém? Eu vou perguntar de novo. Você está pronto para ser esse nível de referência na vida de alguém? Ei, pais, você está pronto para quando Deus for falar com o seu filho, ele olhar para o seu filho e dizer: como fui com teu pai, assim eu serei com você. Ei, mãe, você está pronto para quando Deus for falar com seu filho, ele olhar para ele e dizer: como fui com a sua mãe, assim eu serei com você. Olha o nível, olha a grandeza da liderança desse homem. Deus está falando com Josué sobre um novo tempo, mas está apontando para uma linguagem de liderança que ele entendia.
que a sua família, quando olhar para você, tenha você como uma referência de alguém que reflete o caráter, a identidade de Cristo na terra. Tem alguém aqui comigo hoje? Você pode aplaudir a Jesus, meu filho, vamos lá. Maravilhoso. Como eu fui com Moisés, como eu falei com Moisés, assim, vamos continuar lendo, versículo 5. Estarei com você. O texto que lemos: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Glória a Deus por isso. Olha só, Deus está botando Josué na tomada. Há alguém aqui que já colocou o celular para carregar e quando você acordou ele estava sem bateria? Alguém ou só eu? Pronto, me sinto mais confortável agora. O povo até brinca comigo, parece que meu celular nunca tem bateria, não é? Ele nunca... A tomada, é a tomada, não tem a ver comigo. A verdade é que às vezes a gente tira algumas coisas da tomada, não é? Josué estava fora da tomada, ele estava curtindo o luto dele. Ele estava curtindo o tempo dele, dizendo: não, Moisés morreu, e agora? Como é que vai ser? Que loucura. Por que Deus permitiu Moisés morrer? Era o líder do povo, ele conduzia todo mundo, ele falava, todo mundo ouvia. Como faremos agora? Josué está lá, cheio de questões, cheio de indagações. Aí Deus começa a falar com Josué. É como se Deus pegasse a tomada e colocasse ela na energia. Você está comigo ou não? Se der um choque, meu filho, é Deus te colocando na energia. Se você sentir um pouco de desconforto, é Deus dizendo: vamos lá, meu filho. Você já descansou o suficiente. Você já ficou o tempo de luto necessário. Agora é tempo de você voltar. A palavra de Deus para Josué foi: dispõe-te agora. Como quem dissesse: fica de pé, se levanta, se posiciona. E a partir do posicionamento dele, tudo o que estamos falando aqui começou a acontecer. Quem está comigo, diga amém. Nada do que estamos falando vai acontecer com você deitado. A partir do momento em que você se posiciona, Deus começa a falar com você. A partir do momento em que você se posiciona, coisas começam a acontecer. Tem alguém que crê nisso? Lindo. Deus fala com Josué, e a fala foi: eu estarei com você. Vamos lá de novo: eu estarei. Você crê nisso que você leu? Aqui está o motivo da coragem de Josué. A coragem de Josué não tem relação com a sua capacidade. A coragem de Josué não tem relação com o seu nível de competência. A coragem deste homem tem relação com a pessoa que sempre estaria do lado dele. Eu vou te explicar. Se está faltando coragem, talvez esteja faltando a pessoa certa do teu lado. Vamos de novo. Se está faltando coragem, talvez a pessoa certa ainda não está do teu lado. Porque aqui é Deus dizendo: Josué, eu nunca te abandonarei. Josué caminha em coragem, não pelo que ele sabia, mas pela presença de quem estava com ele. Tem alguém aqui para receber essa palavra? Eu não sei onde é que foi que você botou tua coragem. Eu não sei onde é que foi que você ancorou a sua força. Mas isso precisa estar em Jesus e em mais ninguém. Não é o que você sabe, não é o quão bom você é, o quão bem relacionado você está. Não tem nada a ver, meu lindo. Tem a ver com a coragem que Ele colocou dentro de você, a partir da presença dEle do teu lado. Posso te dizer uma coisa? Se Jesus disser vá, não perca um minuto no lugar que você está, porque Ele já foi. Não, eu vou falar de novo. Se Jesus te disser vá,
não ouse permanecer um minuto mais no lugar que você está, porque Jesus já foi. Mas se Ele te disser fique, não ouse mover-se 1 centímetro para o lado, porque Ele permanece exatamente no mesmo lugar. A coragem está relacionada à presença de quem está conosco. Jesus está dizendo: eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei. Como fui com Moisés, assim serei com você. Tem alguém que crê nisso? Diga amém. Maravilhoso. Agora, olha que coisa linda. Josué capítulo 1 versículo 6. Olha o que diz o texto. Talvez esse seja o versículo mais conhecido. Deus falando com ele, dizendo: olha, seja forte e... Lembra que no versículo anterior Deus estava dizendo: eu vou estar com você, eu não vou te abandonar. Alguém me ouve? Diga amém. Lembra disso. Aí Deus fala que Ele estaria presente. No versículo seguinte Deus está dizendo: em razão disso, considerando que eu estarei com você durante todo o dia da tua vida, seja forte e corajoso. Qual que é a sua segurança? Qual que é a sua base de segurança? O que é que te dá garantia? O que é que te sustenta? Se for a presença dEle, a ordem é: seja forte. Se for a presença dEle, a ordem é: seja corajoso. Aí a parte interessante do texto está a seguir. Deus falando com quem? Com Josué, diretamente com ele. Aí ele diz: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos teus antepassados. Maravilhoso. Deus, ele anuncia um tempo sobre Josué. Deus anuncia uma estação sobre Josué. Ele promete algumas coisas, ele referencia outras, ele lembra Josué de algumas realidades. Mas o texto que lemos, ele explica o porquê de tudo que Deus estava fazendo na vida dele. Deus esclarece a razão de tudo aquilo que Deus estava falando para ele. A razão foi: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi. Quem está comigo, diga amém. Você consegue entender o que Deus está falando com Josué? Ele está lá todo angustiado, preocupado, sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir. Aí Deus olha para ele, fala tudo isso com ele, e aí ele diz: você vai ser responsável por conduzir esse povo para herdar a terra que eu prometi. Você está comigo? Essa responsabilidade estava sobre um homem, como um dia esteve sobre Moisés. Lembra da referência dele? Era Moisés. Deus está levantando Josué para dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés sobre a vida do povo. Escute uma coisa: Deus está te levantando, Deus está te dando força, Deus está te dando coragem, Deus está te lembrando de promessas que foram feitas no passado. Quem me ouve, diga amém. Deus está fazendo tudo isso para quê? Qual o objetivo de Deus? Qual a razão de Deus ficar lembrando? É massagear o nosso ego? É nos trazer algum tipo de conforto, meu lindo? Qual a razão pela qual Deus está dizendo tudo isso para Josué? No texto que lemos está a explicação: porque sobre você está a responsabilidade de conduzir o povo para a terra que eu havia prometido. Deus havia anunciado uma terra que Moisés não entrou nela. Deus havia anunciado um tempo que Moisés, por mais líder que fosse, não tinha desfrutado. Aí Deus está apontando para Josué, dizendo: você foi o escolhido para se levantar e para conduzir esse povo à terra prometida. Eu vou te explicar o que eu estou dizendo.
E a gente encerra aqui. O povo demorou, você viu, né? Eu vou te explicar e a gente encerra aqui, amém, gente? Amo vocês. Deus, ele levanta Josué para ele tirar o povo de um lugar onde só havia expectativa, onde só havia sonhos, onde só havia projetos, onde só ouvia-se palavras de um futuro ainda não vivido, de uma realidade ainda não conhecida, de um tempo ainda não acessado, de uma promessa ainda não desfrutada. Então Deus está levantando Josué para trazer o povo de uma realidade de expectativa para uma realidade de materialização de uma promessa liberada. Está comigo ou não? O que eu estou pregando para você hoje é: nós estamos transicionando de um tempo de promessas para um tempo de cumprimento de promessas. Tem alguém para receber essa palavra aqui hoje? Nós estamos mudando de estação. Lembra do texto? Quando você mover os seus pés, eu darei. Está comigo ou não? É tempo de nos movermos. Eu vou repetir isso aqui até alguém receber e crer nessa palavra. É tempo de nos movermos. Deus está transicionando o povo de uma terra de promessa para uma terra de cumprimento de promessa. Escute, chega de ouvir, chega de sonhar, chega de expectativa. É hora de você viver tudo o que Deus disse que um dia você viveria. Tem alguém para receber essa palavra em nome de Jesus? Deus levanta Josué. Deus fala com Josué. Deus dá força, coragem a ele. Para ele? Não. Para que através dele o nome de Jesus fosse conhecido. Eu vou te explicar. Você vai ser cheio de força. Você vai ser revestido de coragem. Vou dizer de novo. Você vai ser cheio de força. Você vai ser revestido de coragem. Mas calma, que junto da força, que junto da coragem, vem grande responsabilidade. Deus está colocando debaixo dessa força, Deus está colocando debaixo dessa coragem a condução de um povo. Está comigo ou não? Aí você está me ouvindo a pregar, está falando: Danilo, você está pregando para a igreja, não para pastor. Você está pregando, eu não sou líder de nada, meu lindo. Você tem um povo para conduzir. Esse povo chama-se família. Eu vou dizer de novo, vamos lá? Você tem um povo sobre a sua responsabilidade. Você tem um povo debaixo da sua força e que se move debaixo da sua coragem. Esse povo chama-se família. Você é o responsável por conduzir a sua família a uma terra de cumprimento de promessa. Você está comigo ou não? Levante suas mãos ao céu se você pode. Em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida. Na sequência nós vamos adorar a Jesus. Pai, eu profetizo sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, força e coragem para se mover debaixo de uma palavra, para se mover debaixo daquilo que o Senhor liberou sobre eles. Que na medida da fé, que na medida da obediência, os teus filhos possam desfrutar de um tempo de provisão, de um tempo de favor, de um tempo de graça sobre a vida deles. Que em nome de Jesus essa condução seja feita debaixo da tua direção, da sua palavra, do seu apontamento sobre cada um deles. Quem crê nisso comigo, diga amém. Você pode ficar de pé nessa noite, aplaudindo a Jesus e celebrando a Ele com muita alegria. Vamos lá. Olha só, Josué capítulo 1, versículo 8. O segredo da força, o segredo de Josué, onde é que está? Não deixe de falar as palavras deste livro, o livro da lei. Nela você medita de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Para terminar, só então
os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não há prosperidade longe da obediência. Não há ninguém bem-sucedido que esteja distante de uma palavra de Deus. Não há. Toda prosperidade está relacionada à palavra de Deus sobre a tua casa. Quer viver tudo o que Deus anunciou para você? Esteja próximo o suficiente de tudo que Deus disse para que você fizesse, de tudo que Deus disse para você falar, de tudo que Deus disse para você fazer. Ele disse: olha, se aproxime, não se distancie, esteja intimamente ligado a cada uma das palavras que está neste livro, e só então você será bem-sucedido. Só então você será próspero à luz daquilo que Deus já anunciou para a tua vida. Alguém crê nisso? Diga amém. Quero orar com você. Se você pode, em nome de Jesus. Vamos orar, meu lindo. Feche os seus olhos. Você pode conduzir agora essa oração por alguns instantes. Você pode conduzir essa adoração a Jesus. Você consegue fazer isso dizendo a Ele que por um tempo você esteve sem força, que por um tempo te faltou coragem, que por um tempo te faltou algumas coisas que te impediram de se mover. Mas hoje há um renovo de Deus sobre a tua casa. Eu vou dizer de novo, igreja: há um renovo de Deus sobre a tua vida. Há uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de força, para que você avance ao longo desse tempo, para que a sua semana não seja determinada pelas circunstâncias, mas pelo teu nível de obediência. Não tem a ver com a tua capacidade de conquistar, tem a ver com o teu nível de entrega em obediência a Ele e a sua palavra. Mova-se com força, mova-se com coragem, porque há uma palavra que te sustenta. A presença de Deus sempre estará do teu lado. Eu quero que você adore Jesus por um instante agora. O instrumental vai continuar nos conduzindo em nome de Jesus. E você por um minuto vai começar a adorar, a cantar, a orar, a fazer alguma coisa, mas falar intimamente com Ele. Você pode fazer isso?